Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Atenção leoninos! O que estou prestes a revelar pode mudar completamente o rumo do mercado de transferências do Sporting nos próximos meses. Estamos a falar de movimentações nos bastidores de Alvalade que envolvem milhões de euros, negociações secretas e um jovem talento brasileiro que tem feito os olheiros europeus enlouquecerem. O nome? Breno Bidon. Mas calma! Enquanto os adeptos leoninos celebravam as vitórias recentes e o brilhantismo de Luís Soares, a direção sportinguista trabalha intensamente numa operação que pode transformar-se na contratação mais cara desta janela de transferências. Estamos a falar de valores que ultrapassam os 25 milhões de euros. Sim, leram bem. E não é exagero. As fontes são credíveis e os movimentos já estão em curso. Alvalade está a preparar uma reformulação no meio-campo que pode alterar profundamente a estrutura da equipa de Rui Borges para as próximas épocas. E tudo aponta para que esta seja apenas a primeira peça de um puzzle muito maior. Os corredores de Alvalade fervilham com informações desencontradas, rumores que surgem a cada hora e negociações que decorrem em absoluto silêncio. A estratégia leonina passa por antecipar movimentos da concorrência e garantir talentos antes que os gigantes europeus entrem na disputa com propostas impossíveis de recusar. A estrutura do Sporting sabe perfeitamente que o tempo joga contra os leões. Cada dia que passa é mais um dia em que outros clubes podem avançar. Cada treino, cada jogo, cada exibição deste jovem prodígio brasileiro é mais uma razão para que a sua cotação dispare no mercado internacional. E é aqui que a urgência se instala. Mas quem é realmente este rapaz de 20 anos que tem provocado tantas reuniões secretas em Alvalade? E mais importante ainda, será que o Sporting tem capacidade financeira para fechar esta contratação milionária? A resposta a estas perguntas está intrinsecamente ligada ao futuro do meio-campo leonino. Idmasa Morita encontra-se no último ano de contrato e as negociações para renovação não têm avançado como o clube desejaria. O internacional japonês pode sair a custo zero no final da época, o que representaria uma perda significativa para os cofres leoninos. Mas há mais. Morten Julmand, a joia dinamarquesa que tem brilhado em Alvalade, está na mira de vários colossos europeus. Os relatórios de scouting que chegam diariamente à direção leonina confirmam o interesse concreto de clubes da Premier League e da Série A. A venda do médio Dinamarca é praticamente inevitável e pode render aos Leões uma quantia considerável, possivelmente superior aos 50 milhões de euros. É neste contexto de renovação obrigatória que surge o interesse por Breno Bidon. O médio do Corinthians tem sido seguido de perto pelos observadores leoninos há vários meses. As análises são extensivas, os relatórios minuciosos e a conclusão é unânime. Estamos perante um talento raro, capaz de fazer a transição entre a contenção e o ataque com uma facilidade desconcertante. Mas atenção! Porque esta operação está longe de ser simples. O Corinthians atravessa uma crise financeira profunda e precisa desesperadamente de vender jogadores para equilibrar as contas. Contudo, e aqui reside o paradoxo, o clube brasileiro não quer malbaratar os seus ativos mais valiosos. A direção do Timão sabe perfeitamente o valor de mercado de Breno Bidon e está determinada a extrair o máximo possível desta transferência. As primeiras propostas europeias já chegaram à mesa de negociações. Valores entre 15 e 20 milhões de euros foram prontamente rejeitados pela direção corintiana. A resposta foi clara e direta. Querem 25 milhões de euros, nada menos. Este montante transformaria Breno Bidon na maior venda da história do clube paulista, superando os 20 milhões de euros que Gabriel Moscardo rendeu ao ser transferido para o Paris Saint-Germain. O Sporting não está sozinho nesta corrida. Clubes da Holanda e de Espanha também manifestaram interesse concreto no jogador. A concorrência é feroz e cada movimento tem de ser calculado ao milímetro. Uma hesitação, um atraso nas negociações, e o jogador pode escapar para outro destino. A pressão sobre a estrutura leonina é enorme. Segundo fontes próximas do processo negocial, o Sporting já estabeleceu contactos preliminares com os representantes do jogador. As conversas decorrem num ambiente de máxima discrição, longe dos holofotes mediáticos que poderiam complicar o desenrolar das negociações. A estratégia passa por convencer o jogador do projeto desportivo leonino antes mesmo de avançar com uma proposta formal ao Corinthians. Breno Bidon realizou 56 jogos na última temporada pelo Corinthians, marcando um golo e fazendo uma assistência. Números que podem parecer modestos à primeira vista, mas que escondem a verdadeira essência do seu jogo. O médio brasileiro destaca-se pela capacidade de transição, pela inteligência posicional e por uma resistência física impressionante. Foi o terceiro jogador que mais sofreu faltas no último campeonato brasileiro, com 84 faltas sofridas, o que demonstra a dificuldade que os adversários têm em travá-lo. A jogada genial que proporcionou o golo do título da Copa do Brasil elevou ainda mais a cotação do jogador. Aquele lance ficará gravado na memória dos adeptos corintianos e serviu de montra perfeita para mostrar à Europa o potencial deste jovem de apenas 20 anos. Os olheiros presentes no Maracanã saíram convencidos. Breno Bidon tem tudo para se ingrar no futebol europeu.
O internacional jovem brasileiro chegou ao Corinthians em 2019, ainda nas camadas de formação, e foi subindo gradualmente até se tornar peça fundamental no meio-campo de Dorival Júnior. A evolução tem sido notável, constante e consistente. Exatamente o tipo de trajetória que os departamentos de scouting dos grandes clubes europeus valorizam. Para o Sporting, a contratação de Breno Bidon representaria não apenas o preenchimento de uma lacuna no plantel, mas também um investimento de futuro. Aos 20 anos, o jogador tem margem de progressão considerável e pode valorizar significativamente nos próximos anos. É o tipo de aposta que, se resultar, pode render lucros choros aos cofres leoninos. Contudo, a operação acarreta riscos evidentes. 25 milhões de euros representam um investimento avultado para a realidade financeira do clube. Um erro de casting a este nível pode ter consequências graves no planeamento desportivo e económico de Alvalade. A pressão sobre os decisores é imensa e não há margem para falhanços. As próximas semanas serão decisivas. A janela de transferências de janeiro aproxima-se rapidamente e as negociações terão de acelerar se o Sporting pretende garantir a contratação. O Corinthians precisa de vender, o jogador está receptivo a dar o salto para a Europa e os Leões têm argumentos desportivos sólidos para apresentar. Todos os ingredientes estão sobre a mesa, falta apenas fechar o negócio. A questão que permanece é: estará a direção leonina disposta a pagar os 25 milhões de euros exigidos? Ou tentará negociar um valor mais baixo, arriscando-se a perder o jogador para a concorrência? As decisões que forem tomadas nos próximos dias podem definir o sucesso ou o fracasso desta operação que promete agitar o mercado de transferências. Enquanto isto, em Alvalade, o foco permanece nas competições em curso. E que exibição monumental dos Leões na última jornada do campeonato. O Sporting recebeu o Rio Ave no estádio José Alvalade e impôs-se com uma autoridade esmagadora, vencendo por 4-0 numa exibição que deixou os adeptos leoninos em êxtase. Luís Soares foi a figura incontestável da partida, assinando um hat-trick magistral e ainda distribuindo uma assistência para o gol de Maxi Araújo. O colombiano mostrou toda a sua classe e experiência numa noite em que tudo lhe correu bem. Abriu o marcador pouco depois da meia hora de jogo, de peito, após um desvio de cabeça de João Simões na sequência de um pontapé de canto. Foi o despertar leonino num jogo que até ali decorria sem grandes sobressaltos. Antes do golo inaugural, o Sporting já tinha dado 2 avisos sérios. Logo aos 2 minutos, Luís Soares rematou ligeiramente ao lado, anunciando o que estava para vir. Ao minuto 15, foi a vez de Maxi Araújo rematar em posição frontal após grande trabalho de Trincão, mas Mista respondeu com uma defesa de qualidade, adiando o inevitável. O Rio Ave, desfalcado no setor ofensivo, pouco conseguiu criar durante toda a primeira parte. Os vilacondenses limitaram-se a defender com as linhas baixas, tentando dificultar a circulação ofensiva leonina, mas a qualidade individual do jogador do Sporting acabou por fazer a diferença. O intervalo chegou com vantagem mínima, mas a sensação era de que mais golos viriam. E vieram mesmo, num arranque de segunda parte absolutamente endiabrado que deixou a equipa do Rio Ave completamente desfeita. Aos 53 minutos, apenas 8 minutos após o recomeço, Luís Soares voltou a mostrar a sua classe com um passe genial de pé esquerdo que isolou Maxi Araújo. O uruguaio ladeou Mista e, mesmo em queda, conseguiu tocar para o fundo das redes, fazendo 2-0. O Sporting não aliviou e continuou a pressionar alto, procurando dilatar ainda mais a vantagem. A resposta chegou 7 minutos depois, aos 60 minutos, com Luís Soares a marcar de cabeça na sequência de mais um pontapé de canto. A defesa do Rio Ave estava completamente desorientada, incapaz de travar as investidas leoninas. Mas o colombiano ainda não tinha terminado. Apenas 1 minuto depois, aos 61, Soares completou o hat-trick de forma oportunista, na recarga um remate rasteiro de Trincão que Mista defendeu com dificuldade. Foi a cereja no topo do bolo numa exibição individual absolutamente soberba. 3 golos e uma assistência numa noite mágica que ficará certamente na memória dos adeptos leoninos. Com uma vantagem confortável de 4-0, Rui Borges aproveitou para fazer várias substituições, gerindo o esforço dos jogadores e dando minutos a quem tem tido menos oportunidades. O ritmo do jogo baixou naturalmente e o Rio Ave conseguiu finalmente ter alguma posse de bola no meio-campo leonino, mas sem nunca criar perigo real sobre a baliza de Rui Silva. O resultado não voltou a sofrer alterações e o Sporting somou a 13ª vitória em 16 jornadas, consolidando a 2ª posição na tabela classificativa. Os Leões aproveitaram o empate do Benfica para se distanciarem das Águias e, ao mesmo tempo, aproximaram-se à condição do FC Porto, que apenas joga na segunda-feira em casa contra o AVS. A exibição deixou Rui Borges satisfeito, embora o treinador leonino tenha frisado no final que o objetivo passa por ir atrás do primeiro lugar. A ambição está lá, a equipa está a responder positivamente e os adeptos começam a sonhar com a reconquista do título nacional. Luís Soares, em declarações no final da partida, mostrou-se muito feliz por ajudar a equipa desta maneira, destacando o espírito coletivo e a união do grupo. Do lado do Rio Ave, Petrasso considerou o resultado um pouco duro tendo em conta o decorrer do jogo,
enquanto Silai do Poulos lamentou a perda de concentração durante 8 minutos fatais no arranque da segunda parte. Foi nesse período que o jogo se decidiu verdadeiramente, com o Sporting a marcar 3 golos em apenas 8 minutos, desfazendo por completo as esperanças vilacondenses. Esta vitória categórica demonstra que o Sporting está em grande forma e preparado para lutar pelos objetivos traçados para esta época. A equipa apresenta solidez defensiva, criatividade no meio-campo e poder de finalização no ataque. A chegada de jogadores como Luís Soares tem sido fundamental para elevar o nível competitivo do plantel. Vagianidis foi a única novidade no 11 inicial em relação ao jogo anterior, alinhando de início na direita em detrimento de Fresneda. A opção de Rui Borges funcionou na perfeição, com o lateral a cumprir de forma competente as suas funções defensivas e a participar ativamente na construção ofensiva da equipa. Maxi Araújo, que recuperou dos problemas físicos que o tinham apoquentado nos últimos jogos, voltou a ser titular e correspondeu com um golo e uma exibição sólida. O uruguaio está a adaptar-se cada vez melhor ao futebol português e promete ser uma peça importante no dispositivo tático leonino até ao final da época. Quanto ao Rio Ave, a derrota deixa a equipa no 11º posto da classificação com 17 pontos. Os vilacondenses atravessam um momento complicado e precisam urgentemente de somar pontos para se afastarem da zona de perigo. A falta de eficácia ofensiva tem sido um problema recorrente e terá de ser resolvido rapidamente. Os próximos jogos serão cruciais para ambas as equipas. O Sporting tem pela frente desafios importantes no campeonato e nas competições europeias, enquanto o Rio Ave precisa de recuperar confiança e pontos para escalar posições na tabela. O campeonato está longe de estar decidido e cada jornada traz novas emoções e reviravoltas. Para o Sporting, manter este nível de exibições será fundamental para concretizar os objetivos delineados. A equipa está a crescer, os jogadores estão confiantes e os adeptos começam a acreditar que esta pode ser uma época especial. Resta continuar a trabalhar, jogo a jogo, conquista a conquista, até chegar ao topo. Portanto, leoninos, estejamos atentos. As próximas semanas prometem ser eletrizantes tanto dentro como fora do campo. As negociações de mercado vão acelerar, os jogos vão suceder-se e o Sporting terá de manter o foco total em todos os objetivos. A união entre equipa e adeptos será fundamental para ultrapassar os desafios que se avizinham. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre o assunto em questão. O que achas da possível contratação de Breno Bidon? Vale a pena investir 25 milhões de euros neste jovem brasileiro? E quanto à exibição monumental de Luís Soares contra o Rio Ave? Queremos saber a tua opinião. Até ao próximo vídeo, leoninos!